Odeio meu marido por ter me pedido um teste de paternidade. Tenho 28 anos. Há 3 anos me casei com meu marido, mas estamos juntos há 10 anos. Nos conhecemos na universidade, e tudo parecia perfeito até o dia em que ele me pediu um teste de DNA. Eu não me recusei a fazer, e o resultado confirmou que ela era filha dele. Nunca dei motivos para que ele pensasse que eu fosse infiel. Meu tio-avô se aproveitou de mim durante 6 anos, e isso gerou em mim um medo enorme dos homens. Literalmente, meu marido é o único homem que deixei entrar na minha vida. Nunca houve outro homem com quem eu me sentisse segura, e ele é a única pessoa a quem entreguei meu corpo de forma consensual. Mas agora tudo mudou. Tive uma gravidez difícil, com um risco enorme de perder o bebê, mas continuei a gestação contra a recomendação do meu ginecologista porque ele me implorava. Por favor, você não pode perder a nossa menininha. Ela é o fruto do nosso amor. Amor? Sim, claro. Tanto amor que quando nossa filha completou 2 anos, ele me pediu um teste de paternidade porque a minha filha não se parecia com ele. Quer dizer, o quê? Ele esperava que meu útero fosse uma fotocopiadora? Esperava que a menina se parecesse 100% com ele e 0% comigo? Ele não sabe como funciona a genética? O homem que eu tanto amava desconfiou de mim. Ele sabe do meu medo dos homens. Sabe que eu fico paralisada quando um homem chega perto demais. Sabe que frequento uma academia exclusiva para mulheres. Sabe que não consigo manter uma conversa longa com homens. E mesmo assim, escolheu duvidar de mim. Concordei em fazer o teste de DNA. Quando ele viu o resultado, disse: eu nunca duvidei de você. Claro, imagina. Isso aconteceu há 3 semanas. E há 3 semanas estou organizando os papéis do divórcio. Tenho meu próprio dinheiro porque trabalho online e possuo uma confeitaria registrada em meu nome. Os 2 carros são meus e a casa onde moramos foi uma herança da minha avó. Eu sou quem tem dinheiro. E não vou dar nada a ele no divórcio porque, quando nos casamos, assinamos um acordo pré-nupcial. Na época, ele estava começando no mercado imobiliário. As coisas estavam indo bem pra ele e foi ele quem pediu o acordo. Muito obrigada por ter insistido nisso, porque agora o que é meu continua sendo meu e parte do que é dele será da nossa filha. Apesar de estar decidida a me divorciar e já estar planejando isso, fomos para a terapia porque ele não queria conversar sobre o assunto. Durante a sessão, ele disse que não vê a bebê como filha dele porque eles não se parecem em nada, que não sente uma conexão verdadeira com ela e que não sente nada quando a vê. Ele diz que quando olha para nossa filha, vê outra pessoa, não a si mesmo. Depois da sessão, ele me pediu pra não levá-lo mais a esse tipo de lugar porque, segundo ele, a traumatizada e louca sou eu. Disse que quem tem traumas sou eu, que ele apenas não sente uma conexão com nossa filha, mas que isso não o torna um louco como eu. O que você faria no meu lugar? Tenho 23 anos e sinto que falhei por ser virgem. Tem gente que acha que, até aqui, já se viveu quase tudo, que certas coisas acontecem naturalmente entre os 16 e os 18 anos, como se fosse uma regra escrita. E eu nunca vivi nada disso. Nunca tive um vínculo romântico, nem aquele tipo de aproximação que todo mundo fala como se fosse algo simples e comum. Se olhar só por fora, parece que está tudo certo. Tenho amigos verdadeiros, família que me apoia, cuidei muito da minha saúde e aparência, e esse ano comecei minha residência em cirurgia torácica, algo que persegui com toda a força, escolhi focar, escolhi me dedicar. Sempre ouvi, cuide da sua vida, o resto vem. Mas quando cheguei aqui, senti como se tivesse deixado uma parte inteira de mim para trás. Dói, principalmente por causa da imagem que as pessoas fazem. Quem chega aos 23 sem ter vivido essas coisas, acaba sendo visto como alguém fora do lugar, como se houvesse uma linha de chegada obrigatória. Até eu mesmo às vezes penso, falhei no que dizem ser o mais básico. Não é que eu não saia, não conviva ou não me divirta. Sempre fui assim, participo, converso, sorrio. Já notei que algumas pessoas me olham, já tive oportunidades, mas nunca senti aquela chama, aquela sintonia que faz tudo valer a pena. E quando finalmente conheci uma menina que me chamou a atenção de verdade, com quem realmente quis conversar e conhecer, foi só isso. Um encontro, um momento, sem continuidade. Comecei a pensar se vejo tudo isso de forma diferente. Sou como qualquer outro, mas algo dentro de mim não aceita apenas experimentar. Não quero preencher espaço, nem fazer por pressão, nem por vergonha de um rótulo que eu odeio até de ouvir. E o que mais pesa não é só o que não fiz, é a sensação de ter pulado uma etapa, de ver os outros contando histórias de anos atrás e eu não ter nada igual para dizer. Mas também sei, nunca me forcei a nada só para parecer normal. Talvez o tempo não seja uma linha reta igual pintam. Talvez eu só tenha aprendido a levar mais a sério o que sinto, antes de entregar qualquer parte de mim. E você, também já sentiu que estava atrasado numa história que ninguém escreveu por você? Conta aqui, eu entendo muito bem. Minha namorada me traiu em um passeio com os amigos da igreja. Nós éramos um tópico casal feliz. Sempre ficávamos juntos, escrevíamos cartas e saíamos. Nossas famílias se conheciam. Porém, há 3 dias, a garota veio com um papo de que queria terminar comigo. Eu obviamente perguntei por que ela queria terminar. Então ela disse, eu saí com outro cara. Mas as informações do que ela disse não batiam. Então comecei a duvidar de que ela estava mentindo. No dia seguinte, fui tirar satisfação e ela assumiu numa ligação. Ela não havia saído com outro cara, na verdade. Enquanto ela estava num passeio com amigos da igreja. Um deles queria ficar com ela e acabou roubando um beijo. Eu sabia do passeio e de todos que estavam lá, menos dessa parte. Ela me contou isso enquanto chorava. Então eu falei que ficaria tudo bem, porque podíamos conversar e ajeitar as coisas. Tudo bem. No dia seguinte, as coisas mudaram. Ela começou a me tratar super mal, de uma forma que nunca havia feito antes, mas ainda tentei conversar com ela. Ela disse também que não tinha vontade de terminar comigo porque me amava, e também porque não queria me ver com outra pessoa. Então selamos um acordo de exclusividade, em que não nos machucaríamos por isso. Fiz para que ela não ficasse tão mal. Ok, eu fiquei mal a ponto de ir até a casa dela, mas o pai não permitiu que a gente conversasse. Mas essa é a única parte que me sinto culpado. No dia seguinte, no colégio, decidi pedir desculpas por ter ido procurar ela. E de novo, ela me tratou super mal. Segundo ela, ela queria esperar até o próximo sábado para que fosse na minha casa falar com meus pais. Então, eu me sentei na fileira ao lado da dela, até que presenciei uma cena. O melhor amigo dela estava sentando ao lado dela. Isso havia se repetido no dia passado, mas hoje foi diferente. Quando ela estava com ele, ficava agindo como se estivesse super bem com o término. Eu não faria nada, mas meus olhos bateram em várias cenas. A mão dele na cintura dela, na coxa e mexendo no cabelo. Fui juntando os pontos e me irritei.
porque não podia deixar aquilo barato pra ela. O que ela queria? Que eu esperasse calmamente ela querer falar comigo, igual um cachorrinho? Eu não podia ser idiota mais uma vez. Então contei tudo pra mãe dela, toda a história e tudo sobre ela e esse garoto, que já tiveram algumas relações no passado. Durante o intervalo, a mãe dela ligou pra ela e teve uma conversinha. A garota veio falar comigo por mensagem depois disso, me chamando de infantil, idiota e etc. Mas eu também esculachei ela, disse que não seria otário e esperaria a boa vontade dela falar comigo. Se quisesse mesmo, já teria falado. No fim, nós paramos de conversar e os dois ficaram de mãos dadas e tudo mais. Percebi que ela queria tentar me machucar com isso, pois não parava de olhar pra mim. Embora ela tenha feito isso, ainda gostava dela. Chegando em casa, queimei todas as nossas cartas e minha mãe disse que não queria uma mulher assim na casa. Eu sei que espalhar tudo pode não ter sido a melhor opção, mas eu não poderia ser usado desse jeito. Sempre tentei ser paciente com ela. Não sei exatamente o que levou ela a terminar no começo, mas também não quero saber dessa conversa depois de tudo. Ainda vou respeitar ela, mas prefiro manter distância. Aliás, ainda converso com a minha ex-sogra e ex-cunhada. Ambas ficaram muito tristes com a situação, mas nos damos tão bem que ainda nos chamamos desse jeito. Sou o vilão por ter abandonado uma viagem porque minha namorada levou as amigas dela? Decidi que queria terminar esse relacionamento. Eu embalei meus pertences importantes e combinei com meu melhor amigo de ficar no apartamento dele até que eu pudesse encontrar o meu próprio. Normalmente, quando pequenos problemas acontecem em um relacionamento, eles se conectam a um problema maior. A principal razão pela qual decidi terminar é porque percebi que as amigas dela sempre serão mais próximas a ela do que eu. Clara preferia suas amigas ao invés de mim e ignorou alguns dos nossos planos para ficar com suas amigas mais de uma vez. Eu estava mentindo para mim mesmo por anos, porque não queria encarar a realidade ainda. Eu esperava que ela mudasse, mas essa viagem realmente abriu meus olhos para o fato de que eu sempre estarei em segundo plano para ela. Expressei meus sentimentos várias vezes, e Clara prometeu que mudaria, e ela não mudou. Clara chegou em casa tarde ontem. Eu disse que tenho muito para desabafar e quero passar pelas minhas anotações antes que ela fale, ou tente me interromper. A primeira pergunta que fiz para Sarah foi como ela achou que a viagem foi. Ela disse que todos nós nos divertimos e foi memorável. Eu não deveria ter que me sentir como a roda de apoio no meu próprio relacionamento, especialmente em uma viagem que eu planejei. Minha próxima pergunta foi: por que você convidou suas amigas em primeiro lugar? Você sabia que esta era uma viagem de aniversário para nós? Ela falou sobre a viagem com suas amigas desde o início, e elas nunca tinham ido ao Oasis. Ela achou que seria uma boa ideia permitir que elas viessem só para se divertirem no Oasis conosco. Uma coisa é se elas viessem e fizessem suas próprias atividades. Outra coisa é toda a atividade se tornar uma atividade em grupo. Eu me inscrevi para um relacionamento monogâmico, não poliamoroso. Minha última pergunta foi: você sabia que eu ia te pedir em casamento? Clara disse que não sabia de nada. A ideia nunca ocorreu na cabeça dela de que eu ia pedir. Ela afirmou que não teria convidado suas amigas para vir se soubesse, mas eu respondi que tragaria a surpresa se eu te contassem. Clara implorou para que eu ficasse com ela e acreditar que podemos resolver tudo. Ela não queria que eu jogasse 5 anos fora depois dessa única viagem ruim. Eu ouvi suas promessas de mudar por anos em relação às amigas dela, mas nada aconteceu. No final, eu deixei Clara com isso. Está claro que não há espaço suficiente em seu coração para seu namorado e suas amigas. Por mais que eu ame Clara, não posso ficar em um relacionamento onde não sou respeitado o suficiente. Eu deixei Clara na casa sozinha e dirigi até a casa do meu amigo. Vou descobrir como tirar meu nome do contrato de aluguel e vou planejar pegar o resto dos meus pertences. Quanto ao anel, vou devolvê-lo este fim de semana.